Glória a Deus, graça e paz, meus irmãos. Vou fazer uma meditação aqui breve na carta aos Hebreus, no capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 6. Diz assim a palavra do Senhor: Por isso, santos irmãos, vocês que são participantes da vocação celestial, considerem atentamente o apóstolo e sumo sacerdote das nossas confissões, ou da nossa confissão, Jesus, o qual é fiel àquele que o constituiu, como também Moisés foi fiel em toda a casa de Deus. No entanto, assim como aquele que edifica uma casa tem maior honra do que a casa em si, também Jesus tem sido considerado digno de maior glória do que Moisés, pois toda a casa é edificada por alguém, mas aquele que edificou todas as coisas é Deus. E Moisés foi fiel em toda a casa de Deus, como servo, para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. Cristo, porém, como filho, é fiel em sua casa. Esta casa somos nós, se guardarmos firme a ousadia e a exultação da esperança. Meus irmãos queridos, como vocês já podem observar, eu estou gravando aqui em minha casa e por um tempo vai ser assim, até que o Senhor nos permita um outro local para pastorearmos, né? E não vou deixar de estar gravando essas mensagens para que abençoem outras vidas também. E eu peço que você que está vendo esse canal, essa mensagem no canal, se inscreva se não é inscrito, dê um like, comente, compartilhe com os amigos, porque a intenção desse canal é uma só: anunciar o Evangelho de Cristo Jesus. E nessa breve meditação, vou falar sobre o sumo sacerdote e a sua casa. É claro que eu não vou entrar nos detalhes todos do sacerdócio levítico, do levirato, e de como que era o processo de sacerdotes e de sumos sacerdotes. No meu canal tem várias mensagens que eu falo com mais profundidade, mas me chamou a atenção falar sobre o sacerdócio de Jesus. Observe comigo o versículo 1. Por isso, santo irmãos, aí você tem que voltar e saber o porquê esse por isso. Então nós vamos voltar até o versículo 14, do capítulo 2, que diz assim: Visto que os filhos têm participação comum de carne e sangue, também Jesus igualmente participou dessas coisas para que, por sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos os que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Pois ele, evidentemente, não socorre anjos, mas socorre a descendência de Abraão. Por isso mesmo era necessário que, em todas as coisas, ele se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus e para fazer propiciação pelos pecados do povo, pois naquilo que ele mesmo sofreu, quando foi tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Então, o versículo 1 do capítulo 3 diz: Por isso, santos irmãos, vocês que são participantes da vocação celestial, salvos, eleitos, professando Cristo como Salvador, fazendo a sua confissão de fé, sua profissão de fé, participação da vocação celestial, considerem atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. O apóstolo é aquele mensageiro, é aquele que leva como um missionário desbravando, e ele é o apóstolo, e é aquele que também é o sumo sacerdote, que é aquele que leva a oferta, que apresenta a oferta a Deus. Então, quando eu estava meditando nesse texto, é um texto que eu gosto muito, a carta aos Hebreus, né? Chama muita atenção por conta desses apontamentos que fazem como as sombras do Antigo Testamento apontando para Cristo, algo assim tremendo. Na verdade, eu já falei que nós temos que ler as Escrituras buscando entender e ver Cristo em cada linha, em cada página, em cada texto, e é isso que ela nos revela. Mas observe,
é um sacerdócio que Cristo tem, é um sumo sacerdócio que ele tem, e que se pode ter, ou só pode ter, por honra. Não é alguém que decidiu ou achou que deveria ter. Observe comigo Hebreus capítulo 5. Olha lá comigo. Hebreus capítulo 5, versículo de 1 a 10. Cada sumo sacerdote, sendo escolhido dentre os homens, é constituído nas coisas relacionadas a Deus, a favor dos homens, para oferecer dons e sacrifícios pelos pecados. Ele é capaz de se compadecer dos ignorantes e dos que se desviam do caminho, pois também ele mesmo está rodeado de fraquezas. Por essa razão, deve oferecer sacrifício pelos pecados, tanto do povo como de si mesmo. E ninguém toma essa honra, aqui falando dos muitos sumos sacerdotes, dos muitos sacerdotes. E ninguém toma essa honra para si mesmo, a não ser quando chamado por Deus, como aconteceu com Arão. Assim também Cristo não glorificou a si mesmo para se tornar sumo sacerdote, mas quem o glorificou foi aquele que lhe disse: você é meu filho, hoje eu gerei você. Em outro lugar também diz: você é sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Já não mais como a ordem de Arão, dos levitas, mas uma ordem de Melquisedeque. E Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas, a quem o podia livrar da morte, foi ouvido por causa da sua reverência. Embora fosse filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. E tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. E Deus o nomeou sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Então Jesus, ele tem a honra. Ninguém toma essa posição, a não ser essa posição de honra, a não ser como alguém que é chamado. E ninguém toma essa honra para si mesmo, a não ser quando chamado por Deus. Versículo final aqui diz: e Deus o nomeou, verso 10. Sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Então Jesus tem o sumo sacerdócio honroso, por honra, por méritos. Os sacerdotes eram instituídos, todos da linhagem de Levi, e a cada ano um sumo sacerdote sucedia o outro, e ele fazia o sacrifício, entrava uma vez só no Santo dos Santos, não vou entrar nesses detalhes, só uma vez na vida. E Cristo tem essa honra de ser o sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. E se nós observarmos no capítulo 2 e no versículo 18, diz assim: pois naquilo que ele mesmo sofreu quando foi tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Um sumo sacerdote experiente, porque ele se fez carne por nós. Assumiu a nossa natureza carnal. Se fez homem. Deus 100%, 100% homem. E nisso ele pôde fazer a obra do sacrifício, sendo não somente o sumo sacerdote, como também a oferta, que nós vamos falar na sequência. Observe comigo Hebreus 4, do verso 14 ao verso 16. Tendo, pois, Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que adentrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Pelo contrário, ele foi em todas as coisas a nossa semelhança, mas sem pecado. Portanto, aproximemo-nos do trono da graça com confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça para ajuda em momento oportuno. Esse sumo sacerdote, que é Cristo Jesus, que adentrou os céus, nós podemos conservar firme a nossa confissão, porque nós não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer, mas um que, como nós, em tudo tentado, mas sem pecado. Então nós temos um sumo sacerdote que tem honra, segundo a ordem de Melquisedeque. E esse sumo sacerdote entende perfeitamente a nossa dificuldade. No Salmo 103, verso 13 e 14, diz assim: como um pai se compadece dos seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Pois ele conhece a nossa estrutura, pois ele conhece o nosso viver, ele conhece a nossa dificuldade. Vamos ler Salmo 103, o versículo 13 e o versículo 14. Como um pai se compadece dos seus filhos. Salmos 103,
13 e 14. Diz assim a palavra do Senhor. Como um pai se compadece de seus filhos, assim os Senhor se compadecem dos que o temem, pois ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Lembra-se, talvez a sua versão esteja assim, e lembra-se que somos pó, sabe que somos pó. Então esse sumo sacerdote conhece nossa fraqueza, nossas debilidades, nossas deficiências, nossas fragilidades. Então podemos chegar com confiança e ser convictos nas nossas confissões, tendo por Jesus o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que adentrou o céu, conservemos firme a nossa confissão, sem vacilar, confessando a Cristo como Senhor e Salvador de nossas vidas, nossas almas. O título dessa nossa meditação é o sumo sacerdote e a sua casa. Eu não vou me deter em falar do apóstolo, vou ficar mais aqui no sacerdote, no sumo sacerdote. E esse sacerdócio que Cristo recebeu por honra, e que ele conhece e compadece e tem misericórdia de nós, porque ele foi tentado, mas sem pecado. E ele chegou a dizer a certa ocasião: quem de vocês me convence do pecado? Então observe comigo Hebreus 7, 22. Hebreus, capítulo 7, versículo 22, diz assim a palavra do Senhor. Por isso mesmo, Jesus se tornou fiador de superior aliança. Ora, os outros são feitos sacerdotes em maior número, porque a morte os impede de continuar. A linhagem sacerdotal era em maior número, eram centenas de sacerdotes que morriam, os seus filhos davam sequência, e que morriam, os seus filhos davam sequência ao trabalho. Por isso mesmo, Jesus se tornou fiador de superior aliança. Ora, os outros são feitos sacerdotes em maior número, porque a morte os impede de continuar. Jesus, no entanto, porque continua para sempre, então esse sacerdócio, além de ser um sacerdócio, o sacerdócio de honra, é um sacerdócio que ele tem misericórdia, ele compadece, entende nossa dificuldade, porque não é só o sumo sacerdote, mas também é a oferta, e entende nossa dificuldade. Ele é um sacerdócio contínuo, diferente daqueles que eram interrompidos pela morte. Este é contínuo. Jesus, no entanto, porque continua para sempre, tem o seu sacerdócio imutável, não muda. Por isso também pode salvar totalmente os que por ele se aproximam de Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Então observe, sumo sacerdote contínuo, constantemente, sem interrompimento, sem interrupção. Continua. Por isso também pode salvar totalmente os que por ele se aproximam de Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Porque nos convinha um sumo sacerdote como este, sendo santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e exaltado acima dos céus, que não tem necessidade, como os outros sumos sacerdotes, de oferecer sacrifício todos os dias, primeiro por seus próprios pecados, depois pelos do povo, porque fez isto uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Porque a lei constitui homens sujeitos à fraqueza, como sumos sacerdotes, mas a palavra do juramento, que foi posterior à lei, constituiu o Filho, perfeito para sempre. Então é um sumo sacerdócio contínuo, poderoso para salvar eternamente, perfeitamente, e que não morre. A propósito, Cristo morreu porque ele era a oferta. E o cordeiro tinha que morrer. E o cordeiro morreu. Mas ao terceiro dia, ressuscitou. O cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo foi até a cruz. Morte e morte e cruz. Mas ressuscitou ao terceiro dia e está vivo pelos séculos dos séculos. Então, quando nós olhamos para essa passagem no capítulo 7, eu li a partir do versículo 22, mas se você observar o 21, o versículo 1, diz assim: porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, foi ao encontro de Abraão quando ele voltava da matança dos reis e o abençoou. Então, Jesus tem um sacerdócio à semelhança de Melquisedeque, que foi rei de Salém, sem genealogia apresentada, sem pai e sem mãe. E Cristo também vem de uma outra linhagem, ou seja, da linhagem de Melquisedeque, e não da linhagem dos levitas, de Arão. Porque desses outros todos morreram e não existem mais. E não
oferecem mais e não prosseguem mais. Seu período de trabalho, ele tinha que parar numa certa ocasião, mas Cristo ofereceu um sacrifício eterno e perfeito. Observe que esse sacerdócio continua, e se o sacerdote continua, a sua casa também continua. Eu disse que o título é O Sumo Sacerdote e a Sua Casa. Volte comigo para o capítulo 3 de Hebreus e o versículo 1, que diz: Por isso, santos irmãos, vocês que são participantes da vocação celestial, considerem atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus, o qual é fiel àquele que o constituiu, como também Moisés foi fiel em toda a casa de Deus. Moisés foi fiel e Jesus também foi fiel à sua casa. Vamos ver que casa é essa? No entanto, assim como aquele que edifica uma casa tem maior honra do que a casa em si, ou seja, o edificador tem maior honra do que a casa que foi edificada. Pois toda a casa é edificada por alguém, mas aquele que edificou todas as coisas é Deus. E Moisés foi fiel em toda a casa de Deus, como servo, para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. Cristo, porém, como filho, é fiel em sua casa. Moisés foi fiel em sua casa. E Cristo, sumo sacerdote, em quem nós podemos confiar fielmente, nossa confissão, firmemente, também é fiel em sua casa. Cristo, porém, como filho, é fiel em sua casa. Esta casa somos nós, se guardarmos firme a ousadia e a exultação da esperança. Que casa é? A igreja, o povo de Deus. Então, se o sacerdote continua, a casa também continua. E a casa está edificada nele. E como está dizendo, o nosso sumo sacerdote, Jesus, ele não é só o sacerdote, como também é a oferta. Hebreus 10, de 1 a 18. Hebreus 10, de 1 a 18, diz assim a palavra do Senhor. Ora, visto que a lei é apenas uma sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca consegue aperfeiçoar aqueles que se aproximam de Deus com os mesmos sacrifícios que, ano após ano, continuamente eles oferecem. Se isso fosse possível, será que os sacrifícios não teriam deixado de ser oferecidos? Porque os que prestam culto, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais teriam consciência de pecados. Entretanto, nesses sacrifícios ocorre recordação de pecados todos os anos, porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. Por isso, ao entrar no mundo, Cristo disse: sacrifício e oferta não quiseste, mas preparaste um corpo para mim. Não te agradaste de holocaustos e ofertas pelo pecado. Então eu disse: eis aqui estou. No rolo do livro está escrito a meu respeito. Estou aqui para fazer, ó Deus, a tua vontade. Depois de dizer, como acima, sacrifício, ofertas, holocaustos e ofertas pelo pecado não quiseste, nem deles te agradaste, coisas que se oferecem segundo a lei, num segundo momento acrescentou: eis aqui estou pronto para fazer, ó Deus, a tua vontade. Ele remove o primeiro para estabelecer o segundo. Nessa vontade é que temos sido santificados, mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Então, a lei apresentava ofertas que eram sombra daquilo que viria, que é a oferta maior, perfeita em Cristo. E eles, como eu já disse, tinham que continuamente fazer sacrifícios, mas esses sacrifícios eles não faziam plenamente o que deveria ser feito. O pecado é perdoado pelo sangue precioso do Cordeiro. Tanto que aqueles que antes de Cristo morriam e criam em vida e até a morte, enfim, eles olhavam para o que estava prometido, que era o Messias que na cruz do Calvário morreria, que é esse nosso sumo sacerdote. E nós, que estamos depois da sua morte e ressurreição, olhamos para o passado, para aquilo que ele fez lá. Agora, observe novamente comigo o versículo 9, que diz: num segundo momento acrescentou: eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Ele remove o primeiro ministério sacerdotal, o primeiro trabalho de sacerdote, vamos dizer assim. Nesta vontade é que temos sido santificados. Ele remove o primeiro para estabelecer o segundo, que é a ordem de Melquisedeque, que é Cristo Jesus. Nessa vontade é que temos sido santificados, mediante a oferta do
corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Por causa do corpo de Cristo Jesus, nós somos santificados, que essa oferta foi apresentada como cordeiro, que era imolado e era depois queimado. O sacrifício perfeito ocasionado ali. E observe, nessa vontade, isso me chamou a atenção demais, nessa vontade é que temos sido santificados, mediante a oferta do corpo de Jesus, uma vez por todas, uma vez só. Está consumado, foi o que ele disse. Versículo 11. Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia para exercer o serviço sagrado e oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios, que nunca jamais podem remover pecados. São sombras, apenas sombras daquilo que viria. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus, aguardando daí em diante até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Para sempre que estão sendo santificados, guarde isso, uma única oferta. Nessa vontade é que temos sido santificados mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Ele é o sumo sacerdote, ele é a oferta. Aguardando daí em diante até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés, porque uma única oferta aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Nisto nos dá testemunho também o Espírito Santo, porque após ter dito, esta é a aliança que farei com eles. Depois daqueles dias, diz o Senhor, imprimirei as minhas leis no coração deles, e as inscreverei na sua mente. Acrescenta, também dos seus pecados e das suas iniquidades jamais me lembrarei. Ora, onde há remissão de pecados, não existe mais necessidade de sacrifício pelos pecados. Duas coisas eu quero chamar a atenção. Primeiro, a oferta do corpo de Jesus, nessa vontade de Deus, é que nós somos santificados. Ele é o sumo sacerdote e é a oferta. Plenamente, eternamente, não precisa mais repeti-la, uma vez única, perfeita. E no versículo 13, diz assim, assentou-se, versículo 12, assentou-se à direita de Deus, depois de oferecer o sacrifício, uma vez só, aguardando daí em diante até que os seus inimigos sejam postos por estrados, escabelos dos seus pés. Então nós temos duas coisas aqui. Aqueles que estão em Cristo, aqueles que vão chegar a Cristo, aqueles por quem Cristo morreu vão se chegar a Ele em um dado momento, uns com 10, 12 anos, outros com 40, outros com 50, alguns até mesmo pouco tempo antes de partir para a eternidade, enfim. Mas vão chegar. E por causa da oferta que Cristo fez, são separados e santificados por Deus. Mas tem um detalhe. Há também os inimigos que rejeitam, que não querem, que negam, que voltam as costas para Deus. Serão postos por estrado dos pés. Os inimigos. Observe agora ainda. Versículo 17. Acrescenta. Também dos seus pecados e das suas iniquidades jamais me lembrarei. Quando o seu sacerdote perdoa, opera o milagre, opera o sacrifício, opera essa obra de salvação, os pecados são esquecidos. Observe em Efésios 5, verso 2, que o Senhor Jesus Cristo se ofereceu como oferta de cheiro agradável a Deus, de aroma agradável a Deus. No último versículo do capítulo 4 de Efésios, diz que Deus nos perdoa em Cristo. E no versículo 2 de Efésios 5, diz que ele se ofereceu a Deus em sacrifício de aroma agradável a Deus. Então esse sumo sacerdote, ele não é somente o sacerdote, o sumo sacerdote, mas também é a oferta perfeita. E que tem uma casa, como nós lemos no capítulo 3, que Moisés foi fiel em sua casa e também Cristo é fiel em sua casa, a qual casa somos nós, a igreja. A igreja, lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. E esse sacrifício perfeito, ele proporciona que os pecados, uma vez purificados, Deus se esquece, não lembra mais. Observe. Versículo 17. Também nos seus pecados e das suas iniquidades jamais me lembrarei. Observe comigo Miqueias, capítulo 7, versículo 18 e 19. Miqueias, capítulo 7, versículo 18
e versículo 19. Diz assim a palavra do Senhor. Quem é semelhante a ti, ó Deus, que perdoa a iniquidade e te esquece da transgressão, do remanescente da tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Ele voltará a ter compaixão de nós, pisará os pés das nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados na profundeza do mar. Diferente de nós, como às vezes perdoamos, e eu até ouvi uma frase interessante de alguém reclamando que quando tinha discussão com a esposa ficava histórica. Aí o pastor que ia dar o conselho perguntou se ela ficava histérica. Não, ela fica histórica mesmo. Porque atrás da história de tudo que já fez de errado. Com 10 anos, com 15 anos, com 20 anos para trás, ela não fica histérica, ela fica histórica. Minha esposa está rindo ali, ó. Né? Ah, mas aquela vez, mas aquela outra vez. Então, quando numa briga, num momento de discussão, ela não ficava histérica, ficava histórica. Só que Deus não faz isso. Embora ele seja onisciente, e logicamente ele não pode esquecer no sentido de... Ele é onisciente. Mas olha como é grande a misericórdia e a graça de Deus, mesmo sendo onisciente. E nós até esquecemos de uma coisa ou outra, mas Deus sabe de todas. Mas pelo sangue de Jesus, o sumo sacerdote, ele perdoa. E ele não fica histórico. Ele apaga e lança na profundeza, não é na beira do mar, que o mar pode jogar de volta, né? Não é na beira do mar, que pode vir como uma história. Ele lança nas profundezas, para esquecer. E perdoa perfeitamente em Cristo, porque o sacrifício foi perfeito, o sacerdote perfeito, salvação eterna, um corpo que foi oferecido ali, sua vida, perfeitamente. Então nós podemos chegar com confiança. Olha só, continua comigo na leitura. Em Hebreus, capítulo 10. Hebreus, capítulo 10, ainda. Também dos seus pecados e da sua iniquidade jamais me lembrarei. Onde há remissão de pecados, não existe mais necessidade de sacrifício pelo pecado. Os pecados são perdoados em Cristo Jesus. Agora, observe comigo, para nós encerrarmos essa nossa breve meditação, Efésios capítulo 2, e o versículo 20. Eu estou dizendo que é o sumo sacerdote e a sua casa. Eu estou dizendo que a casa somos nós, a igreja, é o que o texto diz. Observe comigo Efésios 2, verso 20 ao 22. Diz assim, eu vou ler o 19 em diante. Assim, vocês não são mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus, a pedra angular. Nele, todo edifício bem ajustado cresce para ser um santuário dedicado ao Senhor. Nele também vocês, quem? A igreja, nós, salvos, estão sendo edificados junto com os outros para serem morada de Deus no Espírito. Então, Cristo diz que ele é fiel, como Moisés foi fiel sobre toda a sua casa. E Cristo é fiel sobre a sua casa, cuja casa somos nós, a igreja. Hebreus 3, verso 6. E nós não somos mais peregrinos nem forasteiros, mas agora nós somos edificados, conforme fala o texto, em Cristo Jesus. Somos edificados sobre esse fundamento. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo a pedra angular. Nele todo edifício bem ajustado cresce para ser um santuário dedicado ao Senhor. Nele também vocês estão sendo edificados, junto com os outros, os demais irmãos em Cristo, para serem morada de Deus. Então, concluindo, nós temos um sumo sacerdote, e esse sumo sacerdote tem uma casa, e estas pessoas que formam a sua casa, lavados e remidos pelo sangue, são a igreja, o seu povo, e ele fielmente, sobre a sua casa, perdoa, purifica, salva, vingará dos seus inimigos que o rejeitam, mas uma coisa é bem certa, aos que ele perdoa eternamente, gloriosamente, para nunca mais as pessoas terem que remexer, procurar e vasculhar, está nas profundezas do mar. Então, retenhamos firmemente, nós que participamos da vocação celestial,
A nossa confissão, embora passemos dificuldades, pandemia, dificuldade financeira, desemprego, né, a Covid-19, gafanhoto, sei lá o que tanto pode acontecer, e outras coisas mais que possam ocorrer. Firmemente conservemos nossa confissão diante do apóstolo e sumo sacerdote das nossas confissões. Deus abençoe a todos. Se inscrevam no canal, compartilhem. Vamos fazer outras mensagens, outros estudos aqui mesmo na minha casa. E se você tiver algum tema que você queira aprender, queira que eu aborde aqui, eu gosto muito de abordar escatologia, muitas pessoas têm dificuldades. Se você tiver algum tema, alguma coisa que você queira que eu aborde aqui, eu vou estar fazendo isso, né? Pegando um tema que alguém sugeriu, você pode sugerir algum tema também. Se tiver no meu canal, ou não tiver, mesmo que tenha, eu faço um outro, mais claro talvez, enfim. Tá bom? Vamos ficar assim. A gente vai estar orando, buscando a Deus, pedindo orientação e firmes sempre na proclamação do Santo Evangelho, firmes no nosso apóstolo e sumo sacerdote, Jesus Cristo. Deus te abençoe em Cristo Jesus.